Sim. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Podemos assim. Nós já oramos, já falamos com Deus, e nos alegramos pela presença do Senhor neste lugar. E algo assim extraordinário de Deus é que Deus nos prepara. A gente clama, a gente pede, a gente ora, a gente pede uma resposta. E Deus tem, ainda que a gente só tem uma forma de falar com Deus, que é orando, Deus tem milhares de formas para falar conosco, para nos responder, para responder àquela petição, aquele clamor, aquela necessidade. E uma dessas formas é através da ministração da palavra. Deus, Ele fala conosco por meio da sua palavra. E isso nos enche o coração porque sabemos que somos escolhidos por Deus. As coisas são reconhecidas a sua preciosidade, a sua importância, o seu valor, também pela sua raridade. Quanto mais raro algo, mais este algo é caro, mais este algo é valioso. Quanto mais exclusivo, mais caro se torna. E dentro de bilhões e bilhões de pessoas que já houve na face da terra, desde o primeiro homem até os dias atuais, não houve ninguém exatamente igual a ninguém. Deus consegue criar todos os seres humanos exclusivos. Então, se falarmos de algo precioso, você é a maior preciosidade que Deus fez. Porque não existe uma outra cópia de você. Porque nunca houve nem haverá ninguém jamais igual a você, de vários aspectos, físicos, biológicos, psicológicos, espiritual, emocional. Não existe ninguém igual a você. Essa é a sua realidade. E quando entendemos isso, entendemos que somos um projeto do coração de Deus. Porque o nada cria, uma explosão não traz nada à existência, e nós não evoluímos do macaco, porque inclusive nós somos até mais bonitinhos que o macaco. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos o que a palavra nos diz, somos um projeto de Deus. O Senhor diz para Jeremias no capítulo 1: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. O Senhor nos viu uma substância ainda informe. E quando nenhum dos nossos dias existia, todos eles já estavam escritos no seu livro. Somos conhecidos de Deus mais do que nós somos capazes de nos conhecermos. Nós somos um mistério para nós mesmos, porque tudo que nós sabemos de nós é muito limitado. Não reconheço nem lembro de nenhum dos dias que estive na barriga da minha mãe, ainda que lá estava consciente. Não sei como é que funciona o organismo onde estou habitando meu corpo. Ele é autônomo de certa forma. Não conheço como as células se alimentam. Não conheço como funcionam os sistemas que em mim estão, a não ser o básico do básico. Somos um mistério para nós. É inquestionável que somos uma criação das mãos de Deus. O homem não precisa vasculhar o universo para entender isso. Basta ele olhar para o espelho e olhar para dentro de si. Ele consegue perceber que somente a mão de um ser criador e tremendo como o nosso Deus é capaz de nos trazer a existência. E não só isso, mas nos manter vivos, nos manter existindo. E quando olhamos para isso, entendemos que nós temos um chamado de Deus. Se nós somos uma criação de Deus, nada foi criado por nada. Tudo que hoje existe, existe por uma causa, por um motivo, por uma razão, por um porquê. Todas as obras de criação humana responderam a uma necessidade do próprio ser humano. Teve a necessidade da luz que criou a lâmpada, ainda que foi mais de 100 ou 1000 tentativas, sei lá, Thomas Edison. Tudo que hoje há foi uma necessidade de alguém, e algo foi construído para atender essa necessidade. A grande questão é: a que necessidade nós atendemos? Se somos uma criação de Deus, uma construção de Deus, a que nós respondemos?
Você vê que até os anjos são resposta de Deus. Você já viu o nome de Miguel? O nome de Miguel é uma resposta de Deus para Satanás. Quem é semelhante a Deus? É o nome de Miguel. Quando olhamos, nós respondemos a um também, a um chamado de Deus. E assim como somos únicos em todo o globo terrestre, em todas as épocas, em todos os séculos e milênios de existência humana, somos únicos. Nunca houve nem haverá ninguém igual a você. Assim também é único o chamado de Deus sobre a sua vida. Assim também é exclusivo o que Deus tem contigo na terra. Não é em série, não tem com ninguém semelhante ao que tem com você. E é por isso que quando nós começamos a ouvir o chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos buscar esse discernimento. Deus, o que tu tens comigo na terra? Eu preciso entender. Eu preciso compreender o que o Senhor tem comigo. É o que o Senhor tem com fulano, não é com todo mundo. Não é. Deus tem algo exclusivo contigo. Deus faz coisas conosco que não faz com mais ninguém. Deus fez com Enoque o que não fez com mais ninguém, ou com uma outra rara exceção. Então, Deus chama 12 discípulos, 12 apóstolos, e tem com um o que não tem com mais ninguém. O discípulo que Jesus mais amava. Deus faz na sua vida o que não faz na vida de seu ninguém mais. E eu preciso entender isso. Senhor, eu quero entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Para isso eu preciso ouvir e atender esse chamado. Aquela voz na calada da madrugada, em um lugar onde todos estão dormindo, e fala: Samuel, 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 Samuel. E ele não tem discernimento, não tem compreensão, não sabe do que se trata, e tem até pela voz de ali, e vai até ali. Meu Senhor, tu me chamou? Não te chamei, não. Volta para dormir, garoto. Era um menino. E pela segunda vez o Senhor chama: Samuel, Samuel. E ele, ainda assim não compreendendo, recorre a Eli e diz: meu Senhor, tu me chamou, agora me chamou. Você precisa de alguma coisa? Eli já era idoso. Havia escassez de palavra de Deus. Ninguém ouvia a voz de Deus mais. E Eli, pela experiência de profeta, ele entendeu: Deus está chamando esse garoto. Deus está chamando esse garoto. E instrui ele dizendo: volta para a tua cama, te deita lá, e quando ouvires te chamar, então tu vai responder dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo. E quer ver o interessante como Deus trabalha com discernimento? Que ele volta, e pela terceira vez a voz chama ele e diz: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí a voz deu continuidade ao processo. Falei algo que quando alguém ouvir, vai tirar os ouvidos do que eu estou fazendo em Israel. E Deus começa, e a palavra do Senhor fecha a vida de Samuel do início ao fim, dizendo: e Deus não deixou uma só palavra de Samuel cair por terra. Deus honrou aquele homem de Deus, e ele teve uma vida diferente da maioria, uma vida linear rumo à glória. Não teve altos e baixos, não teve queda, não teve fracasso. Ele manteve uma constante. Reis desviaram e ele manteve uma constante. Sabe o que é isso? Quando nós buscamos discernimento e entendemos o que Deus tem comigo. Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem comigo. Não é sobre o que Deus pode me dar, não é sobre casas e carros e bens, não é sobre posição social, não é sobre influência social, é sobre o meu propósito de vida. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não foi minha mãe, não foi meu pai, foi Deus. Mas por que Deus me projetou? Veja o que acontece. O povo de Israel está sofrendo no Egito, massacrado por Faraó e pelos egípcios, debaixo de cargas pesadíssimas, sofrendo 400 anos de escravidão. E a palavra do Senhor diz que de repente o povo clama a Deus, e clama e clama. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e fez o quê?
preparou Moisés. Deus projeta Moisés, dá esta bênção para Miriam, para a sua família, para a sua casa. E então Deus traz Moisés como a resposta de Deus para aquele povo. E quando Deus chama Moisés, e ele contempla a sarça ardendo, e ele se aproxima, o Senhor fala para ele: eu ouvi o clamor do meu povo, pelo que eu desci para livrá-los, e eu te enviarei a Faraó, e tu vais fazer assim, e assim, e assim, e assim. Moisés não era motivo de oração, ele era resposta de clamor. Toda vez que as nações clamam, Deus envia resposta. Toda vez que o povo clama, Deus envia resposta. O povo sofrendo com os midianitas, sendo massacrados, empobrecidos, extorquindo e levando deles tudo o que plantava e tudo o que criava. Por 6 anos ininterruptos, eles estavam em miséria. E eles clamam a Deus. E Deus levanta Gideão, que estava lá debaixo do carvalho em Ofra, e o anjo do Senhor aparece e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus estava enviando providência. E aí você vai ver todas as trajetórias bíblicas. O próprio José, depois de passar por um processo doloroso, ele diz assim para os irmãos: isso é providencial, foi Deus que providenciou. A providência de Deus me mandou adiante de vocês, na frente, para não deixar nossa família morrer de fome nessa escassez. Então nós começamos a entender que o Senhor está trabalhando, e cada um de nós somos resposta para algo que Deus especificamente está atendendo através da nossa vida. Fomos chamados por Deus, e nós respondemos ao propósito. Nós respondemos para o propósito. Então, qual é o propósito que eu respondo? Existe uma forma de nós descobrirmos isso. Porque eu não sou em série, então por mais que eu trabalhe na Nazaré, mas eu não sou uma máquina criada em série. Por mais que eu trabalhe numa linha de produção, mas eu sou diferente de qualquer outro que possa se colocar aqui. Então, Deus, qual é o propósito do Senhor comigo? Porque eu preciso entender isso. Eu preciso entender para que eu consiga me alinhar com este propósito. E aí a gente começa a entender que este propósito ele é tão importante, para que a gente não viva uma vida debate. Eu posso fazer qualquer coisa e você tem mais de 1000 habilidades. Você tem uma capacidade incrível de realizar inúmeras coisas, umas com mais êxito, outras com menos, mas você tem habilidades incríveis. Alguém disse que pesquisou e disse que o ser humano tem mais de 1000 habilidades. Isso quer dizer que a gente descobriu nem 5% talvez. E as crises são oportunidades de desenvolver habilidades. Os obstáculos e as dificuldades também são. Mas, independente do que eu consigo fazer, eu preciso entender para o que eu fui criado pelo Senhor. Eu atendo primeiro uma necessidade de Deus, uma vontade de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus poderia ter feito ele comparado com qualquer outro animal ou com nenhum animal criado. Deus poderia ter feito ele exclusivo. Veja lá, Deus fez os serafins, os querubins. Tem anjos que tem 4 rostos, que inclusive eu não acho que fica bonito. Tem anjos que tem asas, tem anjos que não tem asas, tem anjos que tem... E aí você vai ver por que Deus fez o homem então à imagem e à semelhança dele. Aí tem coisa. Por quê? Os únicos que são parecidos comigo são os meus filhos. Minha imagem e semelhança são os meus filhos. Eu olho para eles e encontro nele traços meus. Quando Deus então nos cria sua imagem e sua semelhança, Deus não está então querendo se relacionar conosco, não está também olhando para nós e buscando em nós a semelhança que há nele. E quando alguém faz isso, alguém entra em relacionamento. Quando se encontra no outro, é relacionamento. A afinidade é relacionamento. Então nós aprendemos algo de Deus. Primeiro, que nós somos feitos para o louvor da sua glória e para nos relacionarmos com Deus. Nós fomos criados, o ser humano em toda a face da terra foi criado para se relacionar com Deus. Cientistas vasculhando o cérebro
diz que tem um campozinho no cérebro dizendo que é o lugar de Deus. Quando alguém ora, quando alguém busca, quando alguém fala com Deus, que essa parte do cérebro é ativada. Diz que todo ser humano, todo psicólogo ou qualquer outro desse ramo vai entender que há uma necessidade latente do ser humano por Deus, ainda que alguns tenham uma definição diferente de Deus, mas eles buscam este desconhecido. Nós entendemos que fomos criados por Deus para este relacionamento e para este mundo presente, para este século presente, e nesta cidade, neste país, nesta família, eu respondo ao chamado de Deus. E eu preciso entender, Senhor, qual o propósito da minha vida. E quando eu busco entender este propósito, eu preciso saber que esses propósitos são muito específicos, assim como específico sou eu. E que cada coisa em mim, cada construção de quem eu sou, às vezes um pouquinho mais chato, às vezes um pouquinho menos chato, às vezes um pouquinho exigente, às vezes não tão exigente, mas toda a minha construção como ser humano compõe a ferramenta perfeita para responder a este chamado. Uns mais tendenciosos à melancolia, outros um pouco mais sanguíneos, outros mais reflexivo, mais fleumático. Mas independente, nós somos exatamente o que seria necessário para respondermos o nosso chamado. Nem mais, nem menos. Através do Espírito Santo, nos tornamos a pessoa adequada para responder a este chamado. E somente você é capaz de responder este propósito, este chamado de Deus na sua vida. Às vezes nós estamos vivendo, e quando vivemos dentro do propósito de Deus, ninguém mais seria capaz de suportar o que você suporta. Ninguém mais seria capaz de ser vitorioso onde você obtém vitória. Porque é um chamado específico para a sua vida. Deus te preparou até aqui para isso. Talvez você não entendeu, nem eu entendi, porque no meio dos processos a gente não entende. Quando estamos passando no meio do processo, a gente não compreende o que está sendo desenrolado. E às vezes a gente só consegue ver o que estava, ou entender o que estava se passando, quando há um distanciamento temporal daquela situação que nós vivemos no passado. E a gente dá uma distância, superou, venceu, e de longe você olha e você entende que havia um propósito de Deus, que havia um trabalhar de Deus, que Deus estava lapidando, que Deus estava aperfeiçoando para aquele chamado específico. E o trabalhar de Deus é um trabalhar que a gente não entende no presente, mas envolve extrema sabedoria. Deus te escolheu e te chamou desde o ventre, e você foi criado para responder a este chamado. Ninguém mais seria capacitado como você para atender este chamado. Ele é tão específico, assim como específico é você. Então você precisa ouvir o chamado de Deus. Senhor, eu fui chamado para aquilo. Eu acho que eu não fui, só fui chamado para pastor, para missionário. Não. Eu estou aqui, eu existo. Como diz o pensador lá, se eu penso como eu existo, eu estou aqui. Eu sou alguém. Será que só estou aqui para constituir uma família, fazer carreira? Por que eu estou? Então eu preciso entender isso. Aceitar o propósito de Deus na minha vida. E me enquadrar e me alinhar com este propósito. E por mais difícil que seja as situações que vêm sobre minha vida, eu preciso entender que Deus me preparou para isso. Você está preparado para isso? Ah, mas você não sabe minha luta. Você foi preparado por Deus para isso. Davi primeiro enfrentou oposição na família, depois enfrentou um leão, depois enfrentou um urso, depois um gigante. Dá a impressão que o grau de dificuldade vai aumentando até chegar lá. Mas se você observar, Deus estava preparando, Deus está lhe preparando. Você não entende o final, você talvez não encontrou o gigante ainda, mas Deus está lhe preparando. Então precisamos entender que esse desafio de agora, essa situação de agora que você está enfrentando, você já foi preparado para isso. Deus não põe soldado em campo de batalha sem preparação.
Deus não permite, a Bíblia diz que Deus não nos permite ser tentado além do que podemos suportar. Antes, com a aprovação ou tentação, dá também a porta de escape, dá também a forma de superação, dá também as ferramentas para vencermos. Deus não nos põe diante de desafios para perder, para sucumbir, para nos sentirmos abatidos, inferiorizados, menosprezados ou diminuídos. Aleluia! Então Deus faz isso porque Ele está na construção. Você vai falar com os homens, você vai, chega com o seu filho, chama ele, dá uma dura, passa às vezes um corretivo, às vezes dói mais em você do que nele, porque você tem um compromisso, e o seu compromisso é que você está formando um cidadão de bem, um homem de bem, e você fala, eu não posso passar a mão na cabeça agora. É a hora onde vai ser um discurso duro para mim e para ele, mas necessário, porque eu tenho uma responsabilidade em formar um cidadão de bem. Deus, Ele tem um compromisso contigo. Você responde ao chamado de Deus, e Deus está trabalhando, como Ele disse para Jeremias na visão do oleiro, Ele está trabalhando na sua vida. Deus está te dando estrutura. Deus jamais poderia de imediato colocar sobre a tua vida tudo o que está destinado, ou quem sabe projetado sobre a tua vida nesse exato momento, porque seria o mesmo que pegar um barro, um vaso cru, encher dele, ou encher ele de azeite. Ele não suportaria. É o mesmo que pegar um odre velho e encher com um vinho novo. A pressão romperia este odre. Então o que Deus faz? Deus trabalha numa renovação de mente, formando em você um odre novo, para que suporte um vinho novo. Deus trabalha na sua estrutura, na sua construção interior, por meio da palavra e do Espírito Santo, que constantemente tem falado ao teu coração. Deus restaura você de dentro para fora. É de dentro para fora o processo, não é o inverso. É de dentro para fora que Deus restaura a sua vida. Restaura seus relacionamentos, pai e mãe, pai e filho, filho e mãe. Deus vai restaurando de dentro para fora. Como ser uma bênção, ou um profeta, ou missionário, se eu não for um bom filho, se eu não for um bom filho, se eu não for uma boa mãe, se eu não for um bom esposo, boa esposa, então Deus restaura de dentro para fora. E é com isso que Deus está se preocupando. Olhamos o tema de Efésios, que fala de batalha espiritual, e nós focamos depois no capítulo 6, depois no versículo 10, no que diz: no demais, irmãos meus, e aí vem a armadura de Deus, espada para lá, espada para cá, e esquecemos que desde o versículo 1 do capítulo 6, o Senhor está dizendo: esposas, amai vossos esposos, esposo, ame esposa, esposa seja submissa ao esposo, filhos, honrem seus pais. Já era a construção de Deus. Não tem como enfrentar a batalha espiritual se eu não sou bom filho. Não tem como enfrentar a potestade, principado, espada para lá e para cá, se a minha vida familiar não está estruturada. E para isso é fácil? Não, porque todos nós temos dificuldades, inclusive nesta área. Então o que precisamos fazer? No mínimo, de alguém que erra, é ter humildade de reconhecer. E o que é difícil? Porque nós somos capazes de pedir perdão para um desconhecido, para um colega de trabalho, talvez, mas é muito difícil pedir perdão para pai e mãe. Parece que tem uma barreira, tem um obstáculo. Pai, me perdoa. Não, eu vou mostrar minha atitude, porque há uma dificuldade. Casais têm dificuldade, meu Deus, não vou abrir não, porque senão tomo fogo. Se tomar o fogo já era. Eu sei que eu estou errado, mas assumir? Nunca, porque ela não vai esquecer disso. Ó, vou ficar refém agora, seu. Precisamos deixar Deus trabalhar. Respondemos ao chamado de Deus. É estrutura, é dentro, é interior, é processo, é tratamento de Deus. Porque para ser e para entender o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que me deixar ser trabalhado por Deus. Senhor, então lapida a minha vida, porque eu agora começo a ver a luz da tua palavra, que o meu interior precisa de um sacode do Senhor. Eu preciso que Deus sonde. Olha o que o salmista diz: sonda
rasga o meu interior e vê se há em mim algum caminho mau. Olha o desespero dele. Você sente nessa palavra um desespero? Deus sonda e esquadrinha. Você sabe por quê? Porque um dia eu achei que eu estava certo. Porque um dia eu achei que eu era correto. Eu achei que eu era um homem bom. Quando eu ouvi dizer que eu era um homem segundo o teu coração. Só que eu sucumbi à minha própria vaidade. E eu me deixei ser conduzido pelas tentações. E até o homem matei. E a gente vai vendo que depois ele reconhece. E ele diz: não, eu não sou bom. Sonda, meu Deus. Sonda, esquadrinha. Porque eu digo que eu sou humilde. Como dizia um colega meu: humildão dos humildão. Então não é humilde, que você é tão humilde assim. Só existe uma pessoa capaz de dizer que é humilde e não parecer vaidoso: Jesus. Aleluia. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Sou o único. Qualquer outro que diz: mas eu sou humilde. Olha a minha Havaiana. Quem disse? Já era, não é mais. Gourmetizar a Havaiana, e a Havaiana já é de luxo. Então, a humildade procede da alma. E é humildade reconhecer os próprios erros. E que é difícil. É difícil. Você sabe por quê? Se a gente parar para pensar aqui agora, só um minutinho. A gente parar para pensar, a gente acha que tudo que a gente está fazendo é certo. A gente acha. Tu crê nisso? Que nós achamos? Nós achamos que tudo que nós estamos fazendo está certo. Será que está? Aí alguém muito inteligente para lá para trás disse assim: quando eu julgo saber alguma coisa, ainda não sei como convém. O apóstolo Paulo, quando foi levado a acontecer do céu. E eu, o que eu faço? Quando eu julgo saber alguma coisa, ainda não sei como convém. Aí outro que não sei nem se tinha Deus na vida dizia assim: só sei que nada sei. E aí quando eu tenho certezas, minha certeza só me leva para mais dúvida. Não sobre Deus, sobre mim. Quem é o homem para que Deus te lembre? Ou o filho do homem para que o visite? Então nós somos falhos até quando queremos acertar. E quando a gente nem se preocupa em acertar, aí a falha é certa. Então precisamos entender com esta palavra que é um processo de Deus em nos lapidar de dentro para fora. E o valor do ouro, o quilate do ouro, é apurado. E não é apurado pelo brilho, por outra coisa, mas é pela sua pureza. O seu nível de pureza é o seu nível de quilates. Por isso que alguém diz: 18 quilates, 12 que morre, não sei. Mas alguém diz: olha, tem valor porque tem muito quilate. Mas foi levado em altas temperaturas, apurou, e tudo que é apurado é reduzido. Não sei se você sabe disso. Apurou, reduziu. Purificou, reduziu. Tirou impurezas, reduz. Você vai vendo que o muito vai ficando pouco. Passando a peneira, fica pouco. Manda descer para o vale, para beber água, só fica 300. Manda covarde e medroso voltar. Vai, tu acredita? Eu com medo, com covardia, eu não voltava só por causa do nome. Eu ficava. Os covardes voltam. Meio mundo voltou levando o nome nas costas. Eu sou meio. E foi embora. Só ficou 300 quando vai apurar o negócio. É por isso que a Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia da praia. Porque quando vai apurar, fica pouco. Mas se Deus quer apurar a minha vida, então por meio de quê? Somos seres sencientes, inteligentes. Temos cognição mental. Nós pensamos, nós refletimos. Nós somos diferentes de qualquer outro ser vivo na face da terra. Somos capazes de aprender sem precisar viver. Qualquer outro ser é condicionado pelo comportamento. Alguém bate, o cachorro corre. Ele descobre que bateu. E ali ele apanha, ele não vai. Mas o ser humano é o único ser que é capaz de refletir, de pensar, de projetar uma situação hipotética em sua mente. E através disso, aprender uma lição. Desviar-se do curso. E não enfrentar aquele obstáculo. Somos conduzidos pela palavra mais sábia do mundo. Todos os códigos humanos na terra refletem princípios da palavra. Crente ou não crente.
A nossa Constituição brasileira e de muitos outros países tem como base a palavra de onde tiraram que é proibido, que é crime matar. De onde tiraram que é crime roubar. De onde tiraram que é crime também adulterar. De onde tiraram que não é permitido a poligamia. Pelo menos no Brasil. Então, quando olhamos para isso, nós entendemos que eu preciso deixar Deus falar. Eu tenho o mais sábio do meu lado. Eu tenho todas as ferramentas. Eu tenho tudo comigo. E sabe o que eu tenho? Além de tudo isso, além de ter o livro da vida nas minhas mãos, é o único livro que você lê na presença do próprio autor. Nem outro você consegue essa proeza. Mas a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. O Espírito Santo lhe conduz. Quem é o Espírito Santo? Todos que aceitaram Cristo como seu único suficiente Salvador. O Espírito Santo de Deus está nele. A Bíblia diz que viria ele e faria nele morada. E eu não posso duvidar da palavra de Deus. Então, você não habita nessa casa sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo. A uns fala mais claro e mais alto, porque dão vazão e outro um relacionamento mais íntimo. A outros mais suave, e a outros inspira, conduz, inclina, oferta-lhe palavras de sabedoria. Mas o Espírito de Deus está em nós. Eu não posso negar a sua presença. Eu não posso negar, você sabe por quê? Porque negar a presença de Deus comigo e com você é achar que nós seríamos capazes de qualquer outra coisa. Então eu consegui porque eu sou capaz. Não, querido, porque Cristo nos capacita. Qual o chamado de Deus para mim? Deus te chamou para atender uma necessidade. Você é a resposta de Deus para um problema. Você resolve um problema. Qual problema que você resolve? Toda celebração, segundo Michael Murdock, um escritor norte-americano, ele diz que toda resposta, toda resolução de problemas traz uma recompensa consigo. Israel tinha um problema que era gigante. Davi chega e resolve o problema, recompensa, casou com a filha do rei. Isento ele e a sua família de impostos para o resto da vida. Toda vez que você responde a um problema que Deus lhe colocou para responder, tem recompensa. Qual o problema que você resolve? Vamos lá, você é bom em quê? Eu não sei no que você é bom. Mas naquilo que Deus lhe atribuiu, naquilo que o Espírito Santo de Deus te leva, tem gente que inclusive está raro hoje, tem gente que é muito bom ouvinte. E ouve uma conversa de outro, e ouve os problemas do outro, e fica doido para falar alguma coisa. Meu Deus, eu queria ter uma palavra para ele. Fala, meu Deus, eu ouvi tudo daquele irmão, não pude fazer nada por ele. E você fez muito mais do que você imagina que poderia. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir ninguém hoje. E se vier um problema, meu Deus do céu, é a primeira vez que vem e a última. Porque ninguém quer ouvir problema de ninguém. Você já percebeu isso? Ninguém não. Uma pessoa com um problema aqui no ouvido, Deus me liga, já tem os meus. É bem assim a conversa. Ninguém importa com ninguém. Então, se Deus te chamou, Deus te der essa aptidão, moça, as pessoas que postam perto de mim, exemplo, né? E começa a contar a vida. Eu nem conheço, foi no ponto de ônibus, já me contou a vida toda. Talvez Deus me chamou para ouvir. Em uma época onde as pessoas não ouvem ninguém. Seu ouvido é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Às vezes a gente não quer nem que a pessoa diga nada. Só nos ouça sem censura, sem crítica, sem a fórmula mágica para a resolução do problema que está dentro da cabeça. Às vezes é só sobre isso. Para que Deus me chamou? Às vezes somos chamados a cuidar de pessoas e sem perceber, você corre atrás de um, corre atrás do outro, ajuda aqui, ajuda ali. Aí eu vou lá de ser besta, outro lá de ser besta. Mas é o que você foi chamado para fazer. E eu lhe digo, por mais simples que pareça ser essa tarefa, se você responde a um chamado de Deus e você resolve um problema, você será reconhecido por Deus pela resolução deste problema e recompensado. Então faça aquilo que Deus... Olha uma ideia assim, básica para a gente entender o que a gente foi chamado para fazer. Geralmente é algo que você gosta de fazer. É algo que mesmo cansado você encontraria forças para fazer. É algo que mesmo que você estivesse no limite, você ainda assim faria. É uma dica de tentar encontrar aquilo que eu fui chamado.
Eu respondo ao quê? Você sabe por quê? Porque tanto o meu chamado quanto nós nos atraímos. Um puxa para o outro. O chamado que o Senhor fez na minha vida me puxa para estar com Ele, para estar ali. Você vê que é alguém que é chamado para a área da saúde. Menino, mas parece tanta doença, parece tanto acidentado, parece tanta gente pedindo socorro, porque puxa aquela pessoa para aquele chamado. Então, ambos se atraem. Qual é o meu chamado, Senhor? O Senhor me chamou para quê? Para que eu estou aqui? A gente acha que chamado é só alguém que foi chamado para pregar nas nações. Você foi chamado para manifestar o poder de Deus onde você estiver. Para uma pessoa, para 1 milhão. E não faz diferença, viu? Se é 1 milhão, se é 1. Porque quando você responde a esse chamado, isso lhe preenche, isso lhe satisfaz. Sabe quando você encontra, você está incomodado, você vai para um canto, não dá certo, você vai para outro, não dá certo, e de repente você encontra o seu lugar, você fala, rapaz, esse é o meu lugar. Agora eu encontrei o meu lugar. O meu coração andava desesperado pelo meu lugar. Eu pregava, falei, não sei que Deus chamou para pregar. E olha que eu queria cantar, mas do assunto o livramento que Deus deu a vocês. Porque se eu entendo, se eu boto na cabeça que era cantar, vocês estavam dentro d'água, porque eu não entendo nada. Mas aí eu achava que era cantar, e de repente alguém chega para mim e fala assim, é na palavra. Eu voltei escurecido. Mas é na palavra, né? Eu olhei a Bíblia toda, não entendo nada. Menino, eu gravava, eu leio, para ver se ouvindo eu melhorava um pouco o entendimento. Mas lia de trás para frente, da frente para trás. Teve salmos que eu decorei e não entendia. Eu falei, não pode ter sido palavra não, tem um erro aí. Será que era para bater no ombro do cara da direita e bater em mim? Não tem condição, Senhor. Agora a música eu gosto, né? O louvor eu gosto. Não, é palavra. E eu fiquei com essa incumbência agora que era a palavra. E lá vou eu, pregando aqui, ali, acolá. Botava para pregar, eu falei, eu vou, e eu ia com a cara e com a coragem. E Jesus, junto, nunca me deixou sem uma palavra. E lá ia eu, para as igrejas dos outros também, viu? Tremendo. O microfone de cá parecia uma cobra. E o povo achava que era unção. Não, era medo. Medo, nervoso, tremia. Quem disse que se responder o chamado de Deus é bom? No meu coração, não vai nessa não, filho. Não vai nessa não. O chamado de Deus é uma coisa assim só. Não, é responsabilidade também. Quem é que gosta? Eu já ouvi essa frase e eu fico assim abismado. Eu não vou não, porque eu não gosto de velório. Menino, se tiver alguém que gosta, você me fala que ele tem que orar por ele. Gostar de velório? Só se for a paz. Mas ninguém gosta. Não estamos lá porque gosta. Eu não vou num sepultamento, não, porque eu não gosto de cemitério. Ninguém gosta, gente. Ninguém lá está. Então, se a gente vai, é porque entendemos que é uma responsabilidade nossa para com o outro. E eu ia. E preguei aqui acolá, e eu dizia para o Senhor, eu vou. Todo canto que o Senhor me mandava. Presídio, fui, vergonhoso. Fui, terreno macumba, vou, estava lá. Boca de fumo, estava lá, joga para lá, joga para cá, nossa euforia, entregando nossa mercadoria. E aí vai, todo canto que Deus mandava, a gente vasculhou em Tapetinga, viu? E a Nogueira, a Vila Isabel, e achando, e aí por diante. E eu dizia assim, eu vou em qualquer canto que o Senhor mandar. O Senhor me dê essa coragem. Ou é loucura, não sei bem. Mas eu vou, agora, não me ponha para tomar conta de gente. Tu acha que Jesus quer o quê? Aí Jesus fala, pronto, o 99 que tu está me dando, obrigado, mas não é isso aí que eu te chamei. Então venha cá, e justamente o que você não quer, foi para isso que eu te chamei. E tu acha que Jesus jogou em cima de mim? Ele me fez implorar por isso. Sabe por quê? Porque eu corri daqui da lá, líder de jovem, líder do Ministério de Missões, da ação social da igreja. Tinha uma época que eu tinha acho que 4 ou 5 carros na igreja. Fazendo que eu queria pegar tudo, né? Aí, nada disso me satisfazia. E um dia eu conversei com o Renatinho, que era filho da irmã Creuza, que era daqui, saudosa da irmã Creuza. Eu falei com ele, Renato, o senhor está um vazio dentro de mim. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Ele deu uma risada. Eu falei, mais o quê? Porque tu prega, tu é verbalista, né?
Eu falei, para mim, dentro de mim parece que eu não estou fazendo nada. Não é isso. Tem um vazio ainda, tem um negócio assim, tem uma insatisfação dentro de mim. Melhor a Deus. Eu falei assim, estou cansado de orar. Eu estava bem rebelde nesse dia. Mas dentro de mim, eu orei, tu acredita? Eu falei da boca para fora para ele, mas naquela hora eu me voltei e falei com o Senhor, internamente. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer alguma coisa bem diferente disso, o Senhor coloca para mim. Isso foi um domingo de tarde. Na segunda-feira, o Senhor me botou para tomar conta de uma obra. E quando eu fui chamado, né, que todo mundo falou assim, e você e quem vai tomar conta dessa congregação é você. A primeira coisa que eu fiz, instintivamente, eu não. Se arrumou sua igreja, você toma conta dela. E fui para casa. Quando cheguei em casa, eu estava comentando com os outros, ainda com um tom de graça. Foi gracejo. Eu falei, mas rapaz, o pastor inventa os pés quebrados dele que quer me jogar. Tu acredita que ele vai abrir a congregação lá na Vila Riachão, perto da beira do rio, e agora diz que é eu que vou tomar conta? E tu falou o quê, Jobs? Eu falei que eu mesmo não. Quando eu terminei a frase, só fechei a frase, o Espírito Santo de Deus falou comigo e estremeceu o meu coração. O Senhor falou, lembra-te que não faz um pouco mais de 24 horas que tu orou a mim e disse, Senhor, então me dá uma chance de cumprir o meu chamado. Eis aí a oportunidade. Menino, eu estremeci, eram umas 10 e pouco da noite, eu peguei o telefone, liguei para o pastor. Ô pastor, rapaz, que houve, meu irmão, ligando uma hora dessa? Eu falei, não pastor, olha, aquela conversa lá, esquece isso, moço. Eu vou tomar conta assim. E outra coisa, não foi forçado. Meu coração se abriu pelaquela obra. Uma paixão sem limite. E aí, quando eu assumi o chamado de Deus para a minha vida, eu entendi. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. É isso aqui. É isso aqui que eu vou fazer até o último dia de vida que eu tiver respirando. É isso aqui. Você entende? Não é porque é pastor. Eu dizia, não, se for para entregar água na igreja, se for para um momento confertório, se for para receber o povo na porta, eu gostava demais de ficar ali. Eu já não gosto de conversar. Então, recebi o povo e venha. Mas eu queria estar no meu lugar, no lugar que Deus preparou para mim. Quer ver mais? Não posso pregar comigo. Jesus me segura, porque a hora já foi. Eu tinha mais de 12 anos esperando tantas promessas de Deus, inclusive uma dessas está ali, aquela moça ali. Deus tinha prometido um casamento, estava eu aguardando. E diferente do que uns fazem, que aguarda a certa namorando com as erradas, eu aguardava a certa. Então estava eu ali, esperando. Parece mentira, mas 12 anos. Estava eu aguardando, e nada de chegar. E aí, meu amigo, 12 anos não é 12 dias. O negócio, né? Falei, meu Senhor, o que houve aí? E nada. Tu acredita que no dia que eu aceitei o chamado de Deus na minha vida? Me lembra a data? É ela que lembra a data. Qual foi a data que a obra abriu lá na vila? 10 de abril. Naquele mesmo ano, essa moça aí chegou na minha vida. Naquele mesmo ano, nós compramos casa. Não tinha dinheiro não. Naquele mesmo ano, mobiliamos a casa. Naquele mesmo ano, nos casamos. Em dezembro daquele mesmo ano. E aí pronto. Todas as bênçãos começaram a chegar. Eu esperei 12 anos. E só aconteceu quando eu aceitei o propósito de Deus para mim. Isso é só comigo. Não vem não, bonitinho. É com você também. Então tem muita coisa que a gente vai orar, subir monte, descer monte, fazer campanha, e vai apertar, e vai daqui, e vai dali, mas só vai fluir no dia que eu entender qual é o meu chamado e falar, Senhor, eu aceito. E às vezes a gente corre, a gente foge. Você sabe por quê? Porque a gente foge dessas responsabilidades muito pesadas, a gente foge desses compromissos que nos envolvem com o qual o Espírito. A gente foge. E eu achava assim, meu Deus, é muito pesado tomar conta de Deus. Eu não tomo conta de mim. Agora tomar conta dos outros, Senhor.
No final das contas, quando Deus te chama para algo, Deus te capacita a passar por este algo, não com um fardo pesado, mas com uma satisfação muito grande em servir a Deus. De maneira que para quem realmente foi chamado para o ministério, é uma satisfação, uma honra incalculável dada por Deus. Eu me sinto honrado por Deus. Eu não acredito que foi de outra forma, senão que Deus tenha me presenteado com esse povo. Foi um presente de Deus para a minha vida. Fazer igual o menino da bateria. Eu não era nada, eu não era ninguém, né? Hoje eu sou baterista. Hoje estou no ponto de uma congregação, quem era eu? E aí Deus vai me recompensa, me dá honra. E eu estou até ministrando a palavra de Deus para vocês. Então isso é privilégio. Meu só, de todos quanto aceitam o chamado de Deus na sua vida. Ainda que pareça distante de sua realidade, porque quando Deus falou comigo que Ele tinha me chamado para ser pastor, eu olhei para mim e falei, fiz igual Sara, eu jamais não tenho condição, porque não tinha ninguém mais vergonhoso e tímido do que eu. Eu não conversava olhando para a cara de foi ninguém, era no chão. Quando muito, corria de visita, me escondia. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de gente. Eu não sabia falar. Não sei se sei, mas estou aqui. E ainda tenho vergonha e medo, mas aprendi a controlar. Sou tímido, aprendi a controlar. E onde eu mandar, eu vou. O Espírito Santo nos empurra. Você não quer, você quer descrição. Se a parede é branca, você quer vir de branco para ninguém ver. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me chamou. Você não quer aparecer, mas vai. Você não quer destaque, mas vai aparecer e vai ser destaque. Porque Deus se destacará em sua vida. E não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como acender uma candeia e botar debaixo da mesa, debaixo da cama. Se bota no velador. Então você resulta um chamado. E esse chamado não será descrição, não será anonimato, não será escondido, não será no canto da casa escondido, esquecido e relegado. Talvez tu quis, chegou aqui e disse, vou sentar no banco, vou ficar no banco, eu quero ser crente de banco. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Há um propósito de Deus na sua vida. E é um propósito extraordinário. Não se consegue mensurar os limites deste propósito de Deus na sua vida. É abrangente, é tremendo, é extraordinário. Deus disse para mim, não há limites de onde eu posso levar e o que eu posso fazer na vida de um homem e de uma mulher cujo coração se inclina ao meu governo. Glória a Deus. Não tem limite. Até onde Deus pode, até onde a graça de Deus pode, a graça de Deus não tem limite. Quem põe limite somos nós. Por diversos motivos nós limitamos até aqui, Senhor, até aqui. Nós estamos sempre colocando uma barreira, mas Deus não tem limite. E se você deixar esta graça me conduzir, me tomar, te levar, mas eu ainda não sou preparado, vai despreparado no sentido de capacitação, Deus vai te capacitando. Qual é a capacitação que eu preciso ter para falar de Jesus? Amar a Ele de todo o seu coração e ter entregue sua vida a Ele. Acabou, ponto. Fale de Jesus. Eu pregava sem saber como é que é isso. Aí eu fui para frente das igrejas, finalizando já, porque já foi o tempo, mas meu Deus do céu, esse tempo aqui corre rápido. Eu fui para frente da igreja e eu falei, meu Deus, eu vou pregar o quê? Tinha orado, tinha lido a Bíblia, não entendi nada, não levei versículo nenhum, não fui com nada preparado. Tremei. Precisou as irmãs das igrejas chegar para mim e falar, meu irmão, o anjo do Senhor está do seu lado. Eu falei, amém. E eu fui tremendo. Cheguei lá na frente, pronto, bum. Os versículos que eu tinha lido no passado, os textos que eu tinha lido, não tinha entendido nada. Lá no passado fez uma conexão assim, ó, ligou tudo. E eu tive uma epifania, fazer igual o outro. Clareou tudo. E aí eu comecei a pregar. Teve uma hora que eu fiquei espantado. Eu falei, meu Deus, grava, alguém grava aí, porque depois eu não vou saber o que eu falei. Eu não vou saber o que eu falei, eu preciso aprender. Sentei e fiquei extasiado, porque eu tinha plena consciência. Não fui eu. Não tinha sido eu, gente. Então o que Deus vai fazer na sua vida? Deixa a graça de Deus te conduzir. Tem um caminho tão lindo de Deus na sua vida. Tem um caminho tão maravilhoso. Então não retém a graça de Deus. Não paralisa, não segura. Sabe? Deixa a graça de Deus
fluir, é um rio, não dá para conter não. Você prende aqui, você fecha aqui, ele estoura lá. Então deixa o rio de Deus fluir. Sabe, a graça de Deus é abundante na sua vida. Então deixa, abre tua boca e aí vai, deixa Deus falar, deixa Deus agir. Deu vontade de orar a hora, eu quero saber qual é o pecado de orar. Aí você fica com vergonha de chegar lá e dizer que eu senti de Deus de orar pelo. Vai orar, que de nada tu orou. Que se nada der certo, aquela pessoa vai ser uma oração. Não sei se é de Deus, se não é. Ah, meu irmão, de Deus você orar por alguém, com certeza é. Então vai. Às vezes a pessoa está esperando uma palavra. Está lá, Senhor, fala comigo. E tu está remoendo. Porque com dúvidas, com isso, aquilo, vai. Ser porta-voz de Deus. Ora, abençoa. Não precisa falar mais nada que isso. Ó, se tiver um coração orar para você, chorar para você. Põe a mão, ora, profetiza, abençoa da parte do Senhor. Mas deixa a graça de Deus ser abundante. Deus não te colocou onde te colocou. O Ministério do Louvor está convidado à frente, porque minha hora já foi. Se coloque de pé. Deus não te colocou onde te colocou simplesmente para você passar por nada, não, viu? Tem um propósito. Você sabia que Deus podia te sustentar em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer outro ramo de negócio, de qualquer outra forma? Deus sustentou um profeta por semanas, a fios e meses, no Ribeiro de Querite, mandando o povo levar pão e carne. Deus podia te sustentar em qualquer lugar. Deus escolheu especificamente este lugar. E há um propósito de Deus ali, onde você trabalha. Há um propósito de Deus, há uma graça de Deus abundante sobre a sua vida. Então não retém essa graça, não. Este rio de Deus passa pela tua vida, e é transbordante para abençoar outros. Então deixa essa graça fluir da parte de Deus. Leva uma palavra, sabe, pontuada, uma palavra temperada, uma palavra de Deus no tempo certo. É remédio para a alma. Então deixa Deus manifestar aquilo que Ele tem na sua vida. Não fuja do seu chamado. Não fuja do que Deus tem contigo na terra. Deixa o Senhor conduzir tua vida. Senhor, eu estou aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Senhor, eu me coloco diante de ti nesta noite. Eu me coloco diante da tua presença. Porque eu quero viver intensamente aquilo que o Senhor tem para mim. Que é interessado a mim. Que é exclusivo para mim, Senhor. Eu quero viver este propósito de Deus. Eu quero sentir a tua mão me conduzindo, a tua mão me levando, me conduzindo neste propósito, Senhor. Eu quero atender este propósito. Eu quero ver, Senhor amado, a manifestação do teu poder através da minha vida. Já vi sobre outros, já vi sobre amigos, vizinhos, pastores, irmãos de igreja. Agora é a vez de ver a tua glória sobre a minha vida, Senhor. Manifesta este poder, produz vida em volta de mim, Senhor. Ainda que eu passe, meu Deus, por lugares desertos, por lugares difíceis, mas que onde eu passar, o Senhor possa fazer brotar, o Senhor possa fazer fluir a vida de Deus, o rio de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor.